80. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1º. Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Título 1 das Disposições Gerais. Artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Parágrafo 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo 2º. O dever do Estado não exclui o das pessoas da família, das empresas e da sociedade. Artigo 3º. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde às ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Título 2 do Sistema Único de Saúde. Disposição preliminar. Artigo 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o Sistema Único de Saúde SUS. Parágrafo 1º. Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais, de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde. Parágrafo 2º. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde SUS em caráter complementar. Capítulo 1 dos Objetivos e Atribuições. Artigo 5º. São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS. Inciso 1. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Inciso 2. A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. Inciso 3. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Artigo 6º. Estão incluídas, ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, SUS, inciso 1, a execução de ações. A linha A, de vigilância sanitária. A linha B, de vigilância epidemiológica. A linha C, de saúde do trabalhador. A linha D, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Inciso 2, a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Inciso 3, a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. Inciso 4,
a vigilância nutricional e a orientação alimentar. Inciso 5. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Inciso 6. A formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. Inciso 7. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Inciso 8. A fiscalização e a inspeção de alimentos, águas e bebidas para consumo humano. Inciso 9. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Inciso 10. O incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. Inciso 11. A formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Parágrafo 1º. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo, inciso 1, o controle de bens de consumo, que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo. Inciso 2, o controle da prestação de serviços, que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Parágrafo 2º. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Parágrafo 3º. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, inciso 1, assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho. Inciso 2, participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde SUS em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. Inciso 3. Participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde SUS da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador. Inciso 4. Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Inciso 5. Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. Inciso 6. Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. Inciso 7. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. Inciso 8. A garantia ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.